Primeiro elemento é um conflito interno, uma tensão entre a autonomia da vontade e o paternalismo estatal, né? A gente sempre se viu, a gente tem uma tendência, ainda que não verbalizada, mas a gente tem uma tendência a ver o Estado como garantidor e o segurador universal. Nossa lógica tem sido cada vez mais nesse sentido, a jurisprudência se inclina nesse sentido e é uma coisa que merece um pouco mais de reflexão, né? A gente vê, por exemplo, estava ouvindo as intervenções anteriores, não, finalmente, no âmbito do Senado se está tentando distinguir o que seja previdência de assistência, né? É bom que no Senado eles pelo menos tentem isso, porque no judiciário estadual isso é quase que impossível, né? Então a gente precisa investir nisso. Quer dizer, há uma busca permanente de preservação das situações que você detém, sempre através do Estado. Não, se eu tenho hoje essa situação, eu tenho que continuar a tê-la, né? Hoje eu vi uma notícia, de novo, amigos, sem nenhuma avaliação quanto ao mérito disso, mas vi uma notícia, talvez no Conjur, de que, se a memória não me trai, o STJ teria deliberado que o INSS tem que pagar benefícios para a mulher vítima de violência doméstica. Assim, é óbvio que a situação da mulher vítima de violência doméstica é uma situação dramática. Mas será que a solução é essa? Né? Não sei se a solução é essa, né? Mas é a nossa lógica. Não, a gente tem que preservar. O Estado é o segurador universal, o Estado tem que... Sim, aí por que só a doméstica, né? Por exemplo, a gente vive... Exatamente, era o exemplo que eu ia dar. A gente vivencia no município do Rio de Janeiro, por exemplo, muito conflito envolvendo garantia de direito à moradia por causa de criança que está em condição inadequada. Bom, então também tem que ser quer dizer, se a situação de vulnerabilidade se resolver em benefício pecuniário pelo INSS, não há como, né? Não há como sustentar nada. E a lógica disso está, quer dizer, todos nós temos, isso é da natureza humana, a economia comportamental lá estou eu de novo na economia, meu Deus. Economia comportamental diz... É que há um autor do direito, que é o Cass Sunstein, que eu aprecio muito, e ele tem muita aproximação com a economia comportamental, e o argumento dele me sensibiliza sempre. E o Sunstein fala sobre a circunstância de que a gente tem aversão à perda. Tem mesmo, né? Pergunta para alguém se quer perder alguma coisa. Ninguém quer, né? Por mais que a coisa não pareça tão... Né? Enfim... E há uma incoerência, e a gente precisa fazer uma reflexão, essa é uma reflexão do direito, uma incoerência profunda entre a gente dizer que está protegendo a dignidade da pessoa, né, assegurando sempre prestações, ou benefícios, ou o Estado como garantidor universal, mesmo quando as escolhas ruins partem da própria pessoa. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente em algum momento terá que fazer. Não estou dizendo que esse seja o cerne da questão da reforma da Previdência, longe disso, né? Mas quando a gente fala em vamos assegurar a autonomia da vontade, a autonomia não pode ser só para eu fazer a escolha que eu quiser, tem que ser para eu fazer a escolha que eu quiser e aceitar as consequências dela, né? Essa é uma reflexão que eu tenho formulado. Segundo ponto que eu acho que está, e esse é muito sensível, que está é a face oculta do problema, é uma assimetria na repartição de competências. E nisto, a iniciativa da PEC 6 enfim, é o auge, né? Nós temos um sistema constitucional que descentralizou as competências, né? Então as competências para o desenvolvimento das atividades garantidoras de direitos fundamentais são predominantemente de municípios e estados, né? Descentralizou as competências e isso, claro, que gera os seus impactos no âmbito do pessoal e no âmbito da Previdência, é óbvio. E aí você tem uma discussão sobre PEC 6 demonizando estados e municípios. Os estados e municípios não sabem gerir as suas previdências. Olha só, olha o déficit do estado do Rio de Janeiro. Pô, lógico, né? Você tem que prover saúde, educação e segurança. E a União? Não, eu também. Você, a União também? Que educação? O Colégio Pedro II e as universidades federais. Tá bom, amigo, mas pô, né? A rede de escolas do município do Rio de Janeiro, no último número que eu tive conhecimento, tinha 1.260 escolas. Né? Não creio que haja 1.260 universidades federais. Né? Enfim, então esta assimetria de repartição de competências
chega ao auge, como eu disse, com a PEC 6, onde aí o governo federal diz, não, eu vou cuidar dos meus, vocês aí, municípios e estados, vocês que são maus gestores, vocês que se resolvam depois. Né? E aí a gente tem essa suposta exclusão de estados e municípios das reformas, e aí agora vem a tal da PEC paralela, que só Deus sabe o que será. Né? Só dialogando de novo com os dados do IPEA, né, ele apresentava, como eu disse a vocês no início da intervenção, um aumento de 83% total de servidores, estados e municípios nos últimos 20 anos. No caso específico dos municípios, o aumento foi maior. A gente saiu de 2,4 milhões de servidores em 1995 para 6,5 milhões de servidores em 2016. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto que terá que ser enfrentado em algum momento, essa questão da repartição de competências. E o último ponto que eu queria falar é um apego ao modelo tradicional de conformação do regime jurídico dos servidores, e aí isso tem muito a ver com o tal do legado de desempenho. Né? O texto da Constituição de 88, como eu disse a vocês, falo da minha perspectiva de vivência, foi um texto muito reativo a desvios. Né? Um pouco antes da promulgação da Constituição de 88, a gente tinha gato, cachorro, periquito e papagaio acontecendo no âmbito do serviço público. Você fazia contratação temporária do cara para servente, o cara entrava contratado temporário, você fazia um concurso interno para procurador, ele virava procurador. Né? Então tinha assim umas coisas realmente estapafúrdias. A Constituição de 88 veio reagir. Não, vamos moralizar e tal. E aí ela foi para o extremo oposto, que é o engessamento total. Né? E aí a gente tem as boas e velhas categorias do direito administrativo. Né? Olha, você não pode ter alteração nenhuma no modo como você ingressa no serviço público, senão isso é desvio de função. Né? Eu me lembro, havia um exemplo, imagino que isso não haja mais, mas nós tínhamos uma entidade de administração indireta do município do Rio de Janeiro que tinha 2 empregos públicos. Um era o emplacador e o outro era o plaqueador. Isto se dava na Sete Rio, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego do município do Rio de Janeiro. Agora, qual era qual, eu já não me lembro mais. Mas um pintava a placa e o outro pendurava a placa. Né? E, então, quem pinta não pendura, quem pendura não pinta. Porque senão é desvio de função. Não pode. Né? E aí vejam, amigos, que na verdade até a figura do desvio de função é um coringa que o gestor usa quando quer. Porque às vezes ele tem um servidor mais modesto, tem um cargo mais modesto, mas ele é qualificado, ele é bom e tal, aí você bota ele no desvio de função mesmo, né? Finge que não sabe. Aí na hora que ele vai se aposentar, aí você diz, mas você é servente. Não, né? Então assim, ainda virou uma coisa perversa, porque é um coringa, né, para o gestor cruel. Né? E veja, a última observação, esse quadro que a Constituição de 88 trouxe, ele acabou gerando hoje um descolamento total da compreensão do servidor público com a compreensão do que seja o trabalho que se queira do trabalhador no século XXI. Né? Então, essa lógica, por exemplo, do desvio de função, não pode, né? Você que fez concurso para recepcionista tem que morrer recepcionista, morrer na mesa dizendo, pois não, a senhora vai procurar quem? É o doutor Tarso? Pois não, pode entrar, né? Tem que morrer. Pô, isso é uma coisa que rejeita o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você estudar, fizer a sua graduação e tal, pouco importa, porque você é recepcionista, vai continuar dizendo, pois não, bom dia, boa tarde, vai falar com quem? Doutor Tarso? Pois não, pode entrar. Né? Então, isso rejeita o desenvolvimento pessoal e profissional, rejeita a interdisciplinariedade, rejeita o profissional que navega de uma área para outra. Né? Eu já apontava esse tema, amigos, de novo, né? A idade tem essas coisas. Em 2009, eu publiquei um texto que está disponível na minha página do Academia Edu, numa obra em homenagem ao professor Francisco Mauro Dias, onde eu mostrava essa situação anacrônica que a gente vive. Né? Então, a gente tem um texto constitucional vocacionado para o século XXI, o Estado, né, social, com preocupação de efetividade de direitos fundamentais e tal, mas construído num modelo entregue, confiado a um modelo de burocracia que é do século XIX.
Né? Então a gente quer que esses profissionais que estão sob essas constrições promovam o desenvolvimento desse modelo do século XXI. Né? E aí, depois, quando o cara cansa, né? Ah, não, então tá, não aguento mais isso, ficar dizendo, pô, não, com quem o senhor quer falar? Eu vou me aposentar, o déficit previdenciário é absurdo. Né? Então, uma coisa não pode ser pensada independentemente da outra, esse resgate é preciso fazer. Então, não há como pensar previdência pública sem, com isso, abraçar a discussão sobre pessoal. E esse é um componente que entra aí fundo na falha sequencial. E aí vocês poderão estar dizendo, mas Eunice, por que fazer uma fala, afinal, gravitando só e exclusivamente em torno de falhas? Na verdade, amigos, é porque é a maneira como você lida com as falhas que determina como você vai poder alcançar o sucesso. Muito obrigado.